Olá! No ano passado, o cantor MC Cabelinho utilizou a anestesia geral para realizar uma tatuagem nas costas. E nisso, esse caso acabou suscitando um debate bem grande sobre as condições em que esse tipo de anestesia pode ser utilizada e se essa prática é ou não adequada. E aí, pensando em responder essas dúvidas, no podcast de hoje nós vamos conversar sobre os anestésicos, entendendo como eles agem em nosso organismo e em quais situações podem ser utilizados. Eu sou a Madu Mendonça e você está ouvindo ao Saúde e Consciência. Para entender mais sobre o assunto, convidamos a professora Mirna Marques, que é do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, professora! Seja bem-vinda ao Saúde e Consciência e obrigada por aceitar o nosso convite. Eu acho que nós podemos começar falando sobre a anestesia geral, que é um dos tipos de anestésicos que geram mais dúvidas e receios nas pessoas. Professora, como essa anestesia age em nosso organismo? A anestesia vem do grego, que é a ausência de sensação. Então, na verdade, ela interrompe o estímulo de dor de forma temporária. Então, a gente pode ter, numa anestesia geral, a gente vai ter uma analgesia que é muito forte, que ela é cirúrgica. Vai haver a perda de consciência, que se assemelha a um sono muito profundo. Relaxamento muscular, porque o paciente não pode se movimentar, senão atrapalha a cirurgia, principalmente as cirurgias feitas sob microscópio, como o cérebro, os olhos, o ouvido médio. E também tem um outro aspecto que modula o sistema nervoso autônomo. O que é isso? Significa dizer que a anestesia controla a frequência cardíaca e a pressão arterial, dentre outros. E além desses exemplos que a senhora já nos deu, em quais outras situações a anestesia geral é necessária? Geralmente, cirurgias que o paciente não toleraria acordado, passar por aquela situação, ou na qual os cirurgiões vão invadir uma grande cavidade do organismo, ou que possa perder muito sangue. Tudo isso indica anestesia geral. Professora, e existe algum risco atrelado ao uso dessas anestesias? O paciente pode parar de respirar, a pressão arterial pode reduzir e muito. O paciente pode ter uma reação alérgica que pode ser grave. Ele também, se ele for propenso, ele pode ter uma condição que a gente chama de hipertermia maligna, que é um aumento de metabolismo com uma contração muscular exageradas que ameaça a vida. Pode haver intoxicação pelos anestésicos locais. Então, a anestesia ela nunca é isenta de riscos. E apesar desses riscos que a senhora citou, professora, eu acho que é importante a gente lembrar que a anestesia é muito importante para os bons resultados de uma cirurgia e que, com o acompanhamento de um anestesista, os riscos acabam diminuindo muito e imagino que não seja necessário ter medo ou receio quanto ao uso das anestesias, não é mesmo, professora? A anestesia, nos últimos 30 anos, ela se tornou uma das especialidades mais seguras da medicina e que apresentou o maior número de inovações em termos de monitorizar o paciente durante a anestesia e também em termos de desenvolvimento de novos fármacos mais eficientes e mais seguros. Então, é uma especialidade na qual a mortalidade diminuiu tremendamente. Seria mais ou menos o risco de se viajar de avião, que seria o risco de uma anestesia atualmente. Professora, e a senhora citou que houveram inovações no monitoramento dos pacientes durante os procedimentos cirúrgicos, mas eu acredito que muitas pessoas fiquem confusas quanto ao papel dos anestesistas durante as cirurgias. Então, queria que a senhora explicasse para os nossos ouvintes quais são as funções desse profissional. O anestesista é o verdadeiro anjo da guarda do paciente durante a cirurgia. Além de propiciar essa ausência de dor, o anestesista cuida da respiração, da pressão arterial, da frequência cardíaca. Ele hidrata o paciente para que ele não fique desidratado.
ele se preocupa se os órgãos estão funcionando bem, se o organismo está apresentando algum problema e tenta corrigir. Então, ele que faz a maior parte das transfusões sanguíneas no mundo, o médico que mais transfunde é o anestesista, e ele também é considerado o médico mais preparado para ressuscitar um paciente se ele tiver parada cardiorrespiratória. E ainda pensando na garantia da segurança do procedimento, e até refletindo sobre aquele caso que a gente comentou lá no início do podcast, quais diretrizes o MC que a gente comentou e os seus médicos tiveram que seguir para que a aplicação da anestesia geral fosse possível? A anestesia ela sempre deve ser praticada em um local em que há oxigênio, suporte para ventilação mecânica, aparelhos para manejo das vias aéreas do paciente, um aparelho para ressuscitação cardiopulmonar. É obrigatório que o local siga as normas da Vigilância Sanitária e do Conselho Federal de Medicina, e também tem de haver uma equipe de apoio ligada a esse serviço com ambulância e convênio com um hospital de grande porte. Professora, e quando nós vamos realizar alguma cirurgia, é comum que a gente tenha um encontro prévio com o anestesista. Por que essa conversa é importante? Isso é super importante, é recomendável que o paciente se encontre com seu anestesista para que o anestesista saiba a história médica do paciente, as comorbidades, os medicamentos que ele usa, se ele tem algum tipo de vício, se é tabagista ou etilista, para que ele tente reduzir o risco no período que antecede a cirurgia. Quando nós pensamos nas anestesias, nós geralmente lembramos de seu uso em procedimentos cirúrgicos, como nós já falamos até aqui. Porém, os anestésicos também podem ser usados em outras situações, como em alguns exames. Professora, em quais casos a anestesia pode ser utilizada? Geralmente, quando eles precisam de imobilidade do paciente, para conseguir a imagem adequada, mas o paciente não coopera. Por exemplo, criança. Criança não fica quieta, então ela precisa, às vezes, ser anestesiada para o exame de imagem. Os adultos também, que são claustrofóbicos, que sofrem esse medo exagerado e irracional de lugares fechados, que têm a claustrofobia, não tolera ficar dentro do tubo da ressonância. Então, esse é um exemplo de onde a anestesia pode ser usada para exames de imagem que podem ser ou diagnósticos ou terapêuticos também. Geralmente, durante esses exames, é necessário que a pessoa tenha um acompanhante. E imagino que existam algumas restrições quanto às atividades diárias dessa pessoa. Não é mesmo, professora? Tem que ir acompanhado por um responsável, não deve dirigir de forma alguma, deve ser um dia que a pessoa tira para dormir, ficar em casa descansando e não fazer nada arriscado ou diferente, ou que exija muita atenção. Até aqui nós falamos bastante sobre as anestesias gerais. Professora, quais são os outros tipos de anestésicos que existem? A geral, a local e a regional. A regional ela pode ser um bloqueio de um plexo inteiro de nervos, por exemplo, o braquial, que nerva todo o braço e que pode ser feita anestesia para redução de fraturas, colocação de placas e parafusos no braço, mas ela também pode ser feita próxima à medula, que é na nossa coluna. A gente chama de bloqueio de neuroeixo. Os melhores exemplos são analgesia de parto e anestesia para cesariana. Professora, percebi que a senhora citou as palavras anestesia e analgesia. Qual é a diferença entre esses dois termos? Vou usar esse caso mesmo do parto. Por exemplo, a mulher está tendo contrações regulares, ela já tem uma dilatação de 7 ou 8 centímetros do colo do útero e ela está com muita dor às contrações. A gente faz analgesia através de um bloqueio no neuroeixo
e a gente usa anestésico local em concentrações baixas. Mas só isso já é o suficiente para ajudá-la. Se por um acaso ela precisar de uma cesariana de urgência, vamos supor que o bebê entre em sofrimento fetal. A gente simplesmente aumenta a dose, a concentração do anestésico local e pode transformar esse bloqueio de neuroeixo numa anestesia para cesariana. E agora falando um pouco sobre anestesia local. Qual é a diferença entre as pomadas anestésicas, como a lidocaína, por exemplo, e a anestesia local? A primeira diferença é que a pomada é de uso tópico e ela não rompe a barreira da pele. A pele continua íntegra. No caso do anestésico local, como a gente usa a agulha rompe essa barreira e é considerado um procedimento invasivo, enquanto a pomada é não invasivo. Essa é a primeira diferença. No mais, todos dois podem causar intoxicação por anestésico local, mas só se usados em quantidades tremendamente altas. Geralmente, as quantidades usadas para procedimentos não são suficientes para causar alguma reação adversa. Mais uma vez, agradeço a participação da professora Mirna Marques. Encerramos aqui mais um episódio do podcast Saúde e Consciência. Não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O nosso número é 031 98576 0326. E siga também o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Essa é uma produção do Centro de Comunicação da Faculdade de Medicina da UFMG. E o episódio de hoje foi realizado por Alexandre Bueno. Eu sou Madu Mendonça, Informação é Saúde e até a próxima!